Olá, mais uma aula sobre análise de redação, né? E o tema da semana hoje é desafios associados à saúde digital na sociedade brasileira. Então, vamos lá começar a analisar as palavras-chave do tema e as palavras norteadoras. Então, eu trago aqui logo para vocês os sinônimos, tá? Lembrando que a parte mais importante, a palavra mais importante, né, dessa frase temática é a questão da saúde digital, tá? Então, a saúde digital é para você a sua palavra-chave. E o que é isso, gente? A saúde digital, o conceito, é a aplicação das tecnologias de informação e comunicação, TICs, à saúde, tá? E você pode substituir, então lembre que você tem que trazer os sinônimos lá, né? Você tem que se manter no tema. Então é interessante você trazer, não só na introdução, você vai trazer esse tema no D1, no D2 e lá na conclusão, mas não precisa estar repetindo o tempo todo as palavras do tema. Então você pode trazer, por exemplo, soluções digitais de saúde, tecnologias aplicadas à saúde, inovações tecnológicas na área da saúde, tá? Mas eu tenho aqui também as palavras norteadoras, e uma delas é desafios, tá? Então, essa palavra desafios já me mostra que esse tema é por uma tese por responsabilização, né? Desafios são obstáculos, né, a serem superados. Então, eu preciso trazer na minha redação alguns sinônimos de desafios, que são impasses, entraves, reveses e contratempos. Então, só relembrando. Então, como eu tenho essa palavra norteadora, desafios, eu preciso trazer esses obstáculos, né? Aquilo que precisa ser superado para que haja, de fato, a aplicação das tecnologias de informação e comunicação na saúde. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, algumas palavras, né, algumas causas, né, alguns desafios, né, só para ajudá-los no momento que vocês estão construindo aí o toró de ideias. Então, falta de infraestrutura tecnológica, falta de acesso à internet e barreiras de aceitação. Tá? Aqui também tem sinônimos de sociedade brasileira, mas é algo que você já está acostumado a trabalhar com temas que acontecem no Brasil, o cenário aqui no Brasil, então eu já tenho Corpo Social Brasileiro, País, Nação Verde-Amarela, entre outros que você já conhece. Então, vamos lá dar uma olhadinha nos textos motivadores, tá? O texto 1 vai falar, né, da saúde digital, vai falar justamente explicando o tema, né? Compreende o uso de recursos de tecnologia de informação, né, são as TIC, para produzir e disponibilizar informações confiáveis sobre o estado de saúde para os cidadãos, profissionais de saúde e gestores públicos. O termo saúde digital incorpora os recentes avanços na tecnologia, como novos conceitos, aplicações de redes sociais, internet das coisas, inteligência artificial, entre outros. Tá? Então, eu não vou ler tudo, tá? Esse material vai ficar disponível para você procurar aqui o conceito e entender melhor o que é esta saúde digital. Além disso, o texto 2, tá? Vai falar aqui o aumento da atenção com o bem-estar físico e mental pós-pandemia, a aceleração digital das empresas e do modo de vida das pessoas, a pressão inflacionária sobre a cadeia de fornecedores e a escassez de profissionais para atender ao aumento da demanda forma um cenário desafiador para o setor da saúde global. Então, olha aqui várias causas, né? A utilização de recursos sofisticados e disruptivos tem crescido nos últimos anos, redefinindo o conceito de cuidados com a saúde, transformando modelos de atendimento e a elaboração dos tratamentos, aprimorando a análise dos exames, olha que interessante aqui, a produção dos diagnósticos e o gerenciamento de empresas e contratos. Então, termina de ler, porque a gente já tem até aqui causas e consequências, né, para você trazer no seu tema. Texto 3. A transformação digital não veio somente para a área privada. A saúde pública tem também muito a ganhar com a digitalização de processos e de serviços de assistência ao cidadão. Sabe-se, no entanto, que a iniciativa demanda a transposição de barreiras complexas, sendo a falta de recursos e a primordial delas, e isso ainda mais é mais verdade em estados e municípios de pequeno porte com até 20 mil habitantes. Gente, está aqui outra causa, né? Então, a gente tem essa falta de acesso, essa falta de infraestrutura. Nós temos locais que não têm acesso à internet, então você já está tendo aí, com certeza, ideias de tese, tá?
Então, aqui está o texto 4 com alguns dados, né, que é importante você ter, de repente, para ajudar na sua argumentação, tá bom? Então, aqui tem 41% dos brasileiros aprova telemedicina no país. Agora, vamos a tentar, né, mostrar para vocês um caminho, tá? Eu vou deixar aqui o tema, né, para vocês darem uma olhada, mostrar um caminho para a argumentação. Como esse tema está pedindo uma tese, né, por responsabilização, então eu pensei em duas teses, não sei se vocês vão gostar. Eu pensei basicamente na desigualdade social, né, por conta dessa falta de infraestrutura tecnológica, então essa grande desigualdade social vai interferir, vai ser um dos desafios, um dos obstáculos, né, para o acesso a essa tecnologia. E o outro, eu coloquei a negligência estatal, né? Lógico, vamos explicar por quê. Então, lá na introdução, o que você poderia trazer, né? Então, eu pensei também, para você construir a sua introdução, você trazer a terceira revolução industrial para fazer aquele contexto histórico, tá? E depois trazer que os hospitais, por exemplo, né, também tiveram esses avanços tecnológicos. Então, você fazer um link já com uma palavra do tema, lembra? Então, você traz o repertório, mas ele tem que ser pertinente ao tema. Então, traria, né, essa tecnologia, essa terceira revolução industrial, que incorporou uma série de avanços tecnológicos, inclusive, né, em diversos âmbitos, como os hospitais. Então, já entrou na questão da saúde. E na problematização do tema, o que eu traria, né? Você traz que infelizmente, essas inovações não contemplam todos os cidadãos, né? Então, aí está a problemática, nem todos têm acesso a isso, tá? Que por que isso? Agora você vai me explicar os dois motivos por que nem todos têm acesso. Então, nem todos têm acesso por conta da sociedade aí que eu falei, da desigualdade social e negligência estatal. Tá? Então, você arruma aí o seu introdução, eu pensei dessa forma, e como é que a gente vai provar, professor, essa desigualdade social? Aí lembra do repertório da semana que nós estudamos? Então, anota aí, para quem não assistiu a aula, traga o escritor brasileiro Ariano Suassuna. Não esquece que você tem que começar o D1 trazendo o argumento 1, né, que é a questão dessa desigualdade social. Lógico que você vai trazer sinônimos disso, né? Como disparidade socioeconômica, né? Assimetria social, enfim. Aí você traz o escritor Ariano Suassuna, que ele tem, tá? Uma citação muito boa, uma teoria muito boa, que ele fala assim, tá? Que a nação brasileira está dividida em dois países distintos, que são, gente, o dos privilegiados e dos despossuídos. Lembra dessa citação? Lembra dessa teoria? E aí nós vamos falar, né? Mostrar que isso, né, de maneira análoga à tese desse escritor, né, nós temos também, tá? Essa disparidade, eu coloquei aqui, né? Eu tenho pessoas que moram, por exemplo, nos grandes centros urbanos, que detêm a estrutura necessária, né, nos hospitais, com os dispositivos digitais, por exemplo. Em contrapartida, eu tenho pessoas que moram nos interiores que não têm acesso, né? Interiores, áreas remotas, áreas rurais, que não têm acesso a isso. Então, esse acesso à internet é um dos entraves, tá? Então, isso vai dificultar o quê? A, a disponibilidade desses serviços digitais, né? Como os prontuários eletrônicos, por exemplo, tá? E aí você pode finalizar, né, trazendo novamente, fazendo aquela retomada da tese, né, dessa desigualdade, né, que interfere nessa saúde, né, nessa qualidade da saúde que tem aí, nós temos aí a questão, né, da aplicação dessas tecnologias, né, essas soluções digitais não estão à disposição de todas, né, de toda a população brasileira. Nós temos uma parcela que não tem acesso a isso devido à desigualdade social. Lá no D2, né, você traz aí a questão da negligência do Estado, aí que eu pensei? Naquele nosso maravilhoso, né, repertório do Cidadão de Papel, do Gilberto de Mestre, né, óbvio, que ele vai falar justamente, né, que a legislação brasileira é ineficaz, né, dado que, embora aparente ser completa na teoria, muitas vezes não se concretiza na prática. E o que você vai fazer para comprovar isso, né? Então, prova disso, você vai trazer a Constituição Federal e aí um repertório legal, né, para você também
que é o artigo 196, que fala da garantia da saúde, né? Todos têm direito à saúde, então você já linka aí com a Constituição Federal, que não é de fato, né? Esse direito de fato não é, né? Não é executado, ou seja, nem todos têm o acesso igualitário a essa saúde, tá? Então, você evidencia que o Estado, no que concerne a garantia de saúde, essa aplicabilidade, né, da legislação não acontece. Aí você dá os exemplos, tá? Então, não ocorre por quê, né? Nós temos reduzidas medidas de suporte e destinação, por exemplo, de verbas capazes de aproximar, que eu dei um exemplo, né, o indivíduo da telemedicina, né? E do uso de equipamentos que assegurem a precisão em resultado de exames que são amostras dos benefícios, né, advindos do uso da tecnologia em hospitais, na saúde, tá? Aí você faz o fechamento, né, que fica claro, então, eu gostaria muito de fazer um fechamento de retomada, mas você pode até fazer uma retomada do próprio repertório, né, do Gilberto de Mestre, e fica claro, então, que há vários cidadãos de papel na sociedade brasileira que não têm, de fato, esse acesso a essa tecnologia, e você volta às palavras-chave, né? Essas tecnologias aplicadas à saúde, né? Lembra que você tem que retomar o tema aí. Então, faz o fechamento, retomando tese, negligência, pode retomar os métodos de mensagem e palavras do tema. Vai ficar muito lindo. E na conclusão, o que nós pensamos? Então, vamos solucionar isso. Então, você vai trazer aí o Ministério das Comunicações, né? O governo federal, aí por meio do Ministério das Comunicações, então ele deverá criar um programa capaz de levar acesso à internet, né, nessas áreas remotas de difícil acesso, nessas localidades mais distantes dos centros urbanos, a fim de possibilitar, né, aos habitantes o contato com essas ferramentas digitais de saúde, tá? Então, no segundo, você pode sugerir que o mesmo órgão, né, o próprio Ministério das Comunicações, também direcione verba para a pasta da saúde, as quais serão usadas para digitalização de hospitais, tá? E lembre-se, não esqueça de trazer os 5 elementos na proposta de intervenção. O que são? Agente, ação, modo e meio, efeito e detalhamento de um desses elementos. Então, queridos, então vamos relembrar aí os repertórios, né? Ariano Suassuna, aí nós pensamos Gilberto de Mestre, nós pensamos na Constituição Federal, né? Artigo 196, para ajudá-los aí na organização desse tema. Eu espero que tenham gostado, tá? Um forte abraço e até a próxima aula.